A gente está acompanhando a repercussão dessa notícia, claro, é uma notícia fortíssima que traz uma repercussão gigante aqui no nosso país. Os próprios filhos do Bolsonaro já se pronunciaram. O Flávio Bolsonaro, o senador, acaba de colocar também nas redes sociais. Fica firme, pai, não vai nos calar. A proposital humilhação deixará cicatrizes nas nossas almas, mas servirão de motivação para continuarmos lutando pelo nosso Brasil livre de déspotas. Proibir o pai de falar com o próprio filho é o maior símbolo do ódio que tomou conta de Alexandre de Moraes para tomar medidas totalmente desnecessárias e covardes. Típico de uma inquietação que já tem a sentença final pronta antes mesmo de começar, em que a capa do processo é a principal prova. O ardil é tanto que faz exatamente no início do recesso parlamentar, quando Brasília está vazia. Mas seu cálculo certamente esqueceu de levar em conta que hoje, 18 de julho, é o Mandela Day, dia em que o mundo celebra o símbolo da resistência e luta pela liberdade. Não é uma coincidência apenas. Até os nossos adversários sabem da sua inocência, da sua honestidade, e todos nós sabemos que você não merecia estar passando por isso. Deus vai te honrar, pai. O mundo dá volta rápido e o mundo fica ao lado de quem é injustamente perseguido, como você está sendo, implacavelmente há anos. Vai ser assim, maior e mais forte de tudo isso, para liderar o resgate do nosso Brasil. Os humilhados serão exaltados, diz ele aqui finalizando. Esse é o senador Flávio Bolsonaro. Para quem está conosco na TV, a gente vai para o intervalo, mas a gente continua pelo YouTube, inclusive com a análise aqui do Josias. Queria saber sobre essa comparação que ele faz ao Mandela Day hoje, Josias. Agora a gente aqui também já no YouTube. Tem alguma relação com o Mandela Day? Eu não estou ouvindo, Josias. Desrespeitoso, né? Volta. Ô, Josias, volta porque não pegamos o seu áudio. Comparar Bolsonaro com o Mandela é muito desrespeitoso com a memória do Nelson Mandela, né? Não tem o menor nexo. E, como sempre, o clã Bolsonaro, agora pela voz aquele que imaginava-se que fosse o mais sensato deles, que é o senador Flávio Bolsonaro, eles reagem às adversidades enfiando a cabeça numa realidade paralela, né? Ele acomoda tudo no colo do Alexandre de Moraes, como se houvesse um ditador no Supremo Tribunal Federal, determinando o que deve ser feito. Não considera o fato de que a Polícia Federal requisitou, a Procuradoria avalizou. Quando falamos Procuradoria, estamos falando de um Procurador-Geral, Paulo Gonet, que foi aprovado no Senado, foi indicado pelo Lula, mas foi aprovado no Senado com a grossa maioria dos votos da oposição. Bolsonaristas votaram de forma entusiástica no Paulo Gonet, que tinha proximidade com o Bolsonaro. O próprio Bolsonaro havia considerado a hipótese lá atrás de indicá-lo à Procuradoria, portanto não é um inimigo, né? E de resto, Fabiola, toda a excursão do Bolsonaro pelos 9 círculos do inferno foi patrocinada pelo seu ex-ajudante de ordens, que se converteu em delator, o Mauro Cid, e todos os integrantes daquilo que o Bolsonaro chamava de minhas Forças Armadas, né, que produziram muito material que permitiu à Polícia Federal chegar onde chegou, né? E, de resto, o Bolsonaro, ele próprio, é um golpista didático, né? Ele se notabilizou pela generosidade com que ofereceu aos investigadores da polícia provas contra si mesmo. Nessa batida, hoje, Fabíola, na batida que a Polícia Federal realizou na casa do Bolsonaro, eles encontraram dinheiro vivo. Alguma coisa em torno, estão fazendo a conta lá, mas parece que tinha lá alguma coisa em torno de 14 mil dólares, mais 8 mil reais em grana viva. Isso leva água para o moinho da fuga, né? Alguém que fica com uma quantidade de dólares assim em casa pode estar com segundas intenções, né? De resto, encontrou-se no banheiro da casa do Bolsonaro um pendrive. Não se sabe ainda qual é o conteúdo desse pendrive, mas as pessoas ficam autorizadas a imaginar quão tóxico deve ser o conteúdo desse pendrive para ele esconder no banheiro, né? Não devia ser um pendrive... No banheiro estava o pendrive? Limpinho, né?
Não deve ser um pendrive higienizado, limpinho, né? Se Mas tivesse um isso. conteúdo higienizado, não estaria no banheiro, né? Então, pode ser que surjam novas surpresas aí pela frente, né? Aí o Flávio Bolsonaro vai ter que arrumar outro personagem para comparar. Não pode ser o Nelson Mandela, né? O Mandela não pode Nossa, ser comparado com alguém que cometeu tantos crimes como o Bolsonaro. já voltamos? Acho que já voltamos, né? Já voltamos para quem está conosco na TV também, todo mundo junto. O Josias está falando de algumas coisas que foram apreendidas lá na residência do Bolsonaro, além dos 14 mil dólares. A gente ainda não tem todos os detalhes, a Polícia Federal ainda não divulgou isso. Bom, a gente recebe no estúdio hoje aqui no nosso All News o professor Alexandre Schneider, que vai nos ajudar a entender esse dia. E que dia, hein, professor? E é emocionante. Faz tempo que não havia uma operação às sextas, né, Josias? Normal, tava começando. Verdade. É bom na segunda, quando não tem muita notícia. Sexta, a gente às vezes está naquele clima mais sextou, e aí, de repente, vem uma notícia como essa. Mas a gente tem aí eu acho que é algo inédito, né? Um ex-presidente da República. Que é acusado de uma tentativa de golpe e agora proibido de utilizar suas próprias redes sociais, usando uma tornozeleira eletrônica, proibido de conversar com os próprios filhos e também passar perto de embaixada. O que representa na política brasileira essa medida contra Bolsonaro, professor? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa entender que, de alguma forma, o próprio Bolsonaro provocou isso nos últimos dias, né? Tanto ele quanto os filhos, nessa aliança, vamos dizer assim, com muitas aspas, com o Trump, né? Quer dizer, eles deixaram muito claro de que Eduardo estava lá para articular essas sanções em nome de Bolsonaro. Depois Bolsonaro volta um pouco atrás. Então eles deram todas as pistas de que, de alguma forma, estavam de fora para dentro tentando articular uma pressão sobre o judiciário e sobre as autoridades brasileiras. Além disso, e aí a gente talvez precise esperar e aguardar aquilo que vai chegar no inquérito, né, quando ele se tornar público, mas, como o próprio Josias colocou, aquilo que é encontrado na casa de Bolsonaro, aliado às declarações dos últimos dias dele e de seus filhos, indica que talvez ele tivesse pensando em promover uma fuga do Brasil. Então, acho que essas medidas são um conjunto de medidas preventivas para uma fuga e para a continuidade de uma articulação contra o país que estava sendo feita de fora para dentro. As redes sociais, elas são um meio em que se notabilizou o clã Bolsonaro para se comunicar com a população de todas essas, desde lá de trás, fustigando o Supremo e mesmo agora. Então, acho que faz parte de um conjunto de medidas preventivas do Alexandre de Moraes, eu acho, da justiça brasileira, não só do Alexandre, como bem disse o Josias.